Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Sobre o sacramento da confissão, sem arrependimento, ninguém é santo. Hoje, para falar da existência do demônio, é preciso estar com o coração claro no Senhor. Ninguém pode falar do anticristo com profundidade sem estar com o coração totalmente dado ao Senhor, sem ter prudência, vigilância, uma vida totalmente voltada à adoração, à Santa Missa. Quero falar do sacramento da confissão. Vejamos, para iniciarmos a meditação de hoje, o que nos ensina sobre este tema um grande santo e doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Os espiritualmente mudos não são somente aqueles cristãos que calam os pecados na confissão, mas também os que não se recomendam a Deus, não descobrem todo o seu interior ao diretor, deixam de corrigir seus súditos ou descuidam de comunicar ao superior as desordens ocultas da comunidade. Examinemos a nossa consciência e, se descobrirmos em nós alguma dessas mudezas, roguemos ao Senhor queira renovar em nosso espírito o milagre feito a favor do mundo, do Evangelho. Espiritualmente mudos são, em primeiro lugar, os que calam pecados na confissão ou que acusam só pela metade os pecados mais vergonhosos que não tiveram pejo de cometer, de sorte que o ministro de Deus os não pode entender. São, em segundo lugar, aqueles que deixam de descobrir ao diretor espiritual todo o seu interior e especialmente as tentações, que talvez tivessem de cessar se eles falassem. São, em terceiro lugar, aqueles que se descuidam de admoestar ou repreender os seus súditos, ou descuram de informar os superiores acerca das desordens de sua comunidade, a fim de que as possam remediar. Finalmente, são mudos espiritualmente todos os que, nas necessidades da alma ou do corpo, deixam de recorrer a Deus pela oração. Para a cura dos espiritualmente mudos, é necessário, como fez Jesus Cristo com o surdo-mudo, tirá-lo à parte, do meio de tantas distrações mundanas, e antes de lhes desatar a língua, abrir-lhes os ouvidos, para que compreendam os graves males que atraem sobre si. Quem sofre a tentação de ocultar os pecados na confissão, pondere que deste modo muda em veneno o sangue de Cristo e agrava sua alma de sacrilégios horrorosos. Quem não abre o interior ao diretor, virá em breve a cair em pecado, porque o Senhor retirará a sua luz e a tentação irá ganhando força. Quem com seu silêncio coopera para as desordens do próximo, as quais poderia remediar falando, lembre-se de que tais desordens lhe serão imputadas e que um dia será punido com todo rigor. Enfim, os que descuidam de pedir auxílio a Deus pela oração, estejam persuadidos de que desta forma se expõem ao perigo certo de caírem no inferno, pois o que não reza certamente se condena. Numa palavra, mais cedo ou mais tarde, todos aqueles mudos espiritualmente terão de dizer com o profeta: ai de mim, porque fiquei calado. Apesar de ser infinita a misericórdia de Deus, não perdoa todavia a todos um número igual de pecados. A um perdoa 100 pecados, a outro 1000. Aquele outro, porém, será condenado ao inferno depois do segundo pecado. E quantos não há a quem Deus condenou logo depois do primeiro pecado? Quando, pois, o demônio nos tentar a pecar mais uma vez, digamos: quem sabe se depois terei tempo para confessar bem? Quem sabe se este novo pecado não completa o número, e então serei abandonado por Deus e perdido para sempre? Fonte Meditações para todos os dias e festas do ano, tomo 3º, por Santo Afonso Maria de Ligório. Sem arrependimento, ninguém é santo. Muitos católicos não se humilham mais. Qual o único caminho que o sangue de Jesus usa para limpar este lodo no coração? É o sacramento da confissão.
Padre Pio passava horas e horas na confissão e as pessoas eram transformadas. Esta é uma missão por excelência do sacerdote: celebrar o sacrifício de Cristo, que é a Santa Missa, e tirar o pecado de sua vida pelo sacramento da confissão. Uma questão importante que deve ser analisada é o desleixo no exame de consciência. Antes de se confessar, é preciso que a pessoa examine com seriedade e sinceridade sua própria consciência, sem preguiça, sem receios, sem se preocupar com a vergonha de se acusar de algum ato, omissão ou pensamento vejatório, e principalmente dos pecados graves, os pecados mortais. É natural que muita coisa escape, por exemplo, de alguém que não se confessa há um tempo prolongado e não anota seus pecados. Imaginemos alguém que tenha mais de 10 pecados para contar. É bem possível que, diante do padre, acabe por esquecer algum deles. Assim, o ideal é que se faça uso de algum meio auxiliar para favorecer a memória. Poderíamos dizer que, em certos casos, anotar os pecados num papel, mais do que uma boa dica, é praticamente imprescindível. Evidentemente, ainda assim, é possível que um fiel sem culpa se esqueça de contar um pecado. Concluindo as orientações a respeito desta questão específica, importa dizer que quando o fiel for confessar seus pecados esquecidos, deve acusar somente estes, e não todos os outros já confessados. Os que já foram ditos não devem ser ditos novamente, a não ser, é claro, se foram cometidos de novo. Ao final desta, reproduzimos os tópicos do Catecismo de São Pio X a respeito destas questões, que, em formato de perguntas e respostas, traz esclarecimentos precisos e bastante claros. Abaixo as principais qualidades necessárias para uma confissão válida. As qualidades principais que deve ter a acusação dos pecados são 5. Deve ser humilde, íntegra, sincera, verdadeiramente arrependido, prudente e breve. Destas, analisaremos agora a questão da prudência, já que as demais não parecem razoavelmente fáceis de entender. A confissão deve ser prudente. Isso significa que, a confessar os pecados, devemos servir-nos de termos mais modestos e diretos possíveis e que devemos nos guardar de descobrir os pecados alheios. É claro que, dentro desta obrigação, detalhes irrelevantes devem ser omitidos, assim como certas minúcias, cuja gravidade possa ser dita de outras formas, as mais genéricas possíveis, desde que se não deixe de confessar o principal, isto é, o que faz com que aquele ato, palavra, pensamento ou omissão seja pecado. Neste sentido, talvez o melhor exemplo seja o da confissão dos pecados relacionados à imoralidade e impureza. Não é preciso esmiuçar todos os detalhes referentes ao ato sexual ilícito ou imoral. Bastaria dizer, por exemplo, pequei contra o sexto mandamento com uma mulher solteira, ferindo a dignidade do ato sexual. Pronto, o padre já teria a medida da gravidade do ato, sem ter que se escandalizar com os detalhes sórdidos. A confissão verbal dos pecados deve ser praticada de modo a despertar no penitente o arrependimento e a consciência do mal cometido, bastando para isso o senso da medida e da natureza do ato pecaminoso. Querer se lembrar de todas as minúcias pode até afastá-lo da essência do mal cometido. O Catecismo de São Pio X, no número 740 ao 792, trata do sacramento da confissão. Reproduzo a seguir alguns trechos mais diretamente relacionados ao tema deste artigo. Número 749. Se uma pessoa não tiver a certeza de ter cometido um pecado, deve confessá-lo? Resposta: se uma pessoa não tiver a certeza de ter cometido um pecado, não é obrigada a confessá-lo. Se, porém, o quiser acusar, deverá acrescentar que não tem a certeza de o ter cometido. 751. Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária,
Fez uma boa confissão? Resposta: quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária, fez uma boa confissão, contanto que tenha empregado a devida diligência no exame de consciência. 752. Se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança, somos obrigados a acusá-lo noutra confissão? Resposta: se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança, somos obrigados, sem dúvida, a acusá-lo na primeira vez que de novo nos confessarmos. 753. Quem, por vergonha ou por outro motivo culpável, cala voluntariamente na confissão algum pecado mortal que comete? Resposta: quem, por vergonha ou por qualquer outro motivo culpável, cala voluntariamente algum pecado mortal na confissão, profana o sacramento e por isso torna-se réu de gravíssimo sacrilégio. O sacramento da confissão vai tirar de você hoje aquilo que é um desastre. Não comungar Jesus Eucarístico hoje é um desastre para a sua vida. Ficar sem comungar Jesus no altar é loucura para a sua vida. O sacramento da confissão é para os pecadores, para os doentes, como para os doentes o remédio. O orgulho não confessa. A orgulhosa não confessa. Coloque-se diante de Deus no confessionário junto ao sacerdote. Não caia na tentação de se auto-justificar, auto-santificar. Busque a confissão para escutar o que Deus tem a lhe dizer. Absolvidos pela infinita misericórdia de Deus, através do sacramento da confissão, corramos para participar da Santa Missa em estado de graça e comungarmos o corpo do Senhor na hóstia consagrada. O Sacrosanto Concílio de Trento, no capítulo 4, da contrição, diz que a contrição que deve tomar o primeiro lugar nos atos do penitente já mencionado é uma imensa dor e abominação dos pecados cometidos com o propósito de não pecar daí em diante. A santidade na porta estreita requer de nós um padrão talvez inatingível, mas que não pode deixar de ser buscado. Se queremos realmente ter intimidade com Deus, se queremos nos apresentar diante dele com o coração puro, precisamos ser santos. Não podemos negociar nossos valores. Não podemos aceitar como comum aquilo que Deus condena. Não podemos receber em nossas vidas aquilo que Deus despreza. Não é o número nem a severidade dos pecados que nos destrói, mas sim a falta de arrependimento. O que nos mata é o adiar do arrependimento, conforme dizem, a procrastinação. Embora, francamente, devemos ter vergonha e medo do pecado quando ele é cometido, pois depois deve-se escancará-lo e admiti-lo, pois cedo ou tarde ele será revelado, nesta vida ou na outra, e então haverá muita vergonha e pavor, não só pelo pecado, mas também pelo julgamento final. Se um pecador é um infortúnio comum, ser um pecador é um infortúnio comum. Não há ninguém sem pecado, apenas Deus não peca. Se a pessoa não peca por ação, peca por palavras. Se não peca por palavras, peca por pensamentos. Fomos concebidos em iniquidade e nossa própria natureza corruptível, frágil, fraca, direcionada às paixões malignas, todas pecaminosas. Portanto, não devemos ter vergonha da confissão. Devemos manter a nossa mente sempre no inferno, isto é, devemos nos condenar como o pior dos ímpios, dignos do inferno, mas sem entrar em desespero. O Senhor não entra no coração do homem antes de sua limpeza através do arrependimento. Somente após confessar seus pecados, por ações ou pensamentos, após o auto-julgamento de coração contrito por todos os pecados, julgando-se um grande pecador, é possível destruir todos os pecados do coração e ainda assim é preciso considerar-se um grande pecador. Esta é a única forma para o Senhor Deus visitar o coração e enchê-lo com sua palavra, alegria e amor.
O sacramento da confissão. O arrependimento é o fundamento para a nossa salvação. Não sejamos negligentes. O santo sacramento da confissão é uma fonte para o pecador ficar limpo para o reino dos céus. A confissão diante de um sacerdote elimina o pecado e também extermina outro grande motivo para que o homem peque, o desespero. Assim, o Senhor misericordioso perdoa todos os pecados, quando há o verdadeiro arrependimento e a reta intenção de não mais pecar. Então não se desespere, não tenha vergonha de expressar seus pecados e não diminua-os. Arrependa-se com lágrimas e assim receberá o perdão de Deus por todos eles. Para entrar no céu, precisamos de muito trabalho duro e de frutos para a salvação, que para muitos são fardos. Por isso, a obra para a salvação não pode ser deixada para depois. Poucos crescem espiritualmente, apesar de ser o desejo de muitos, e o desejo fica somente nas palavras. E Deus não precisa de palavras, mas sim de obras. Todos sabem que há apenas um caminho, estreito e apertado, que leva à salvação. O caminho sofrido conduz à salvação. Já o espaçoso e pecaminoso conduz à destruição. Mas, por ser o caminho cômodo, as pessoas se esquecem disso. O pecado é doce e fascinante. Quase todos caem neste caminho por vontade própria, sem pensar em suas consequências, pois todos sabemos que as consequências são terríveis, mesmo nesta vida. Dores, doenças, todos os tipos de adversidades. No futuro, na vida após a morte, a alma do pecador não arrependido será aprisionada no inferno. Ninguém pode pagar pelos pecados cometidos, pois todos nos tornamos perdoados pela graça de Deus. O objetivo da confissão também não é a punição, mas sim a reconciliação com Deus. Finalizo esta meditação com as palavras de São Leonardo de Porto Maurício. Se você considerar o sacramento da penitência, há tantas confissões distorcidas, tantas desculpas esfarrapadas, tantos arrependimentos fraudulentos, tantas falsas promessas, tantas resoluções ineficazes, tantas absolvições inválidas. Será que você considera como válida a confissão de alguém que se acusa de pecado de impureza e ainda aguarda a ocasião deles? Ou alguém que se acusa de injustiças óbvias, sem a intenção de fazer qualquer reparação que seja para elas? Ou alguém que cai de novo na mesma iniquidade, imediatamente após sair da confissão? Abusos terríveis de tão grande sacramento. Uns confessam para evitar a excomunhão, outros para ter uma reputação como um penitente. Uns livram-se de seus pecados para acalmar seus remorsos, outros esconde-os de vergonha. Uns acusam-se de forma imperfeita por má intenção, outros expõem-se por força do hábito. Uns não têm a verdadeira finalidade do sacramento em mente, a outros estão faltando a tristeza necessária e para outros ainda o propósito firme. Pobres confessores, quais esforços vocês fazem para trazer o maior número de penitentes e essas resoluções e atos, sem os quais a confissão é um sacrilégio, a absolvição uma condenação e a penitência uma ilusão? Finalizo o santo, que possamos pedir à nossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria, o desapego dos bens terrenos, das vaidades e dos prazeres da carne, o desprezo pelas riquezas e o amor pela pobreza. Vamos oferecer e consagrar à Virgem Santíssima tudo o que somos e tudo o que possuímos, a fim de que nosso Senhor receba por sua mediação a glória e o reconhecimento que lhe devemos. Reconhecemo-nos indignos e incapazes de, por nós mesmos, aproximarmos-nos da sua majestade infinita. Que assim seja. Amém. Salve Maria. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concelavit
tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.